E aí pessoal, meu nome é Lucas Moraes, eu tenho 18 anos e eu fui aprovado em Medicina na UFCG, direto do terceiro ano do ensino médio. Hoje, finalmente aqui, eu vim trazer um vídeo da minha redação do Enem 2021. Eu vou ler e analisar ela aqui com vocês, de acordo com o que eu interpretei desse tema, o que eu escrevi, o que eu achei, enfim, como eu me comportei no primeiro dia do Enem 2021, oficialmente, para escrever a redação aqui com esse tema surpresa, né? Que eu não gostei. Lembrando aqui para vocês, eu não gostei desse tema, me atrapalhou, tive dificuldade de conciliar o tema e realmente durante os 2 meses entre o Enem de fato e o resultado eu tive muito medo em relação à nota da minha redação, porque eu realmente estava inseguro. Mas graças a Deus consegui 940, eu mantive a minha média, né, no primeiro, no segundo e no terceiro ano de ensino médio, nos meus 3 Enems que eu fiz na minha vida, eu tirei 940 nos 3, certo? E hoje eu vim aqui ler e analisar com vocês. Eu coloquei uma enquete lá no meu canal do YouTube, no espaço da comunidade, e muitas pessoas queriam que eu trouxesse. Eu estava esperando só sair a vista pedagógica e hoje, dia 10 de abril, finalmente saiu a nota dos treineiros e a vista pedagógica. Eu posso dizer aqui a vocês que competência eu perdi, certo? Lembrando aqui, falando logo, né? Eu perdi na primeira e na terceira, eu fechei a competência 2, a 4 e a 5, mas na primeira eu perdi 40 pontos e na terceira eu perdi 20 pontos, né? Um dos corretores me deu 200, outro deu 160 e eu acabei ficando com a nota do meio, 180. Aí deu 940 de nota final, que me permitiu a aprovação, né? É uma nota boa, não é uma nota como 980 ou 1000, mas já é uma nota que indica um certo domínio de redação e de acordo com o gráfico do Enem eu estou, né, nos 4,7% dos alunos, dos estudantes que fizeram o Enem, né, que tiraram acima de 900 na redação do Enem, ou seja, estou bem em relação à redação. Mas vamos lá, eu vou ler aqui com vocês e analisar. O tema da redação foi invisibilidade e registro civil, a garantia do acesso à cidadania no Brasil, certo? Eu vou fazer uma leitura aqui, tentando ser rápido e breve, mas analisando com vocês como eu fiz essa redação, como eu escrevi. Lembrando, eu não uso modelo pronto. Eu fiz uma redação aqui totalmente do zero. Claro que eu tenho o meu padrão e a minha forma de escrever, mas eu não decorei nenhum repertório, assim, nenhuma forma de escrever para que eu só realmente adaptasse ao tema. Realmente eu li, vi o tema, interpretei, tentei entender, compreender e escrevi a redação a partir dele. Eu não decorei nenhuma forma como os modelos coringa de redação que servem para qualquer tema. Não fiz isso, até porque durante o ano todo eu treinei redação, estudei para eu realmente fazer uma redação bem da forma que eu, né, na hora quisesse. Enfim, vamos aqui. Eu iniciei a redação com um repertório para contextualizar o cidadão de papel, né, um conceito elaborado pelo jornalista Gilberto Dimenstein, certo? Vamos lá. O contexto de cidadão de papel, elaborado pelo jornalista Gilberto Dimenstein, isso era um repertório que eu utilizava muito, que eu gostava muito. É um repertório sobre cidadania que serve muito bem para praticamente qualquer tema e é importante que vocês conheçam ele. Então, o conceito de cidadão de papel, elaborado pelo jornalista Gilberto Dimenstein, certo? Reflete acerca da existência de direitos e deveres garantidos pela Constituição Federal de 1988 apenas na teoria. Percebam isso aqui. Visto que, na prática, eles não se realizam para a maior parte da população brasileira, certo? Se liga. O que eu quis dizer nessa contextualização? Esse cidadão de papel quer dizer que a cidadania brasileira só existe no papel, na teoria, porque na prática ela não se concretiza para a maioria dos brasileiros. Então, direito à vida, à saúde, à educação, enfim, tudo isso de fato é muito bom, mas é ideal. Então, na realidade, para a maioria dos brasileiros, isso não ocorre. E realmente, de fato, o que esse conceito de Gilberto Dimenstein fala. E ele é muito bom porque ele bate diretamente aqui com o tema de invisibilidade, de registro civil, de cidadania, certo? Então vamos aqui continuando. Nesse contexto, uma problemática evidente que se destaca no país se caracteriza pela invisibilidade de muitos indivíduos pela falta de documentos civis, como a certidão de nascimento. Se liga aqui, eu trouxe o tema para a redação. Eu fiz uma contextualização geral sobre cidadania, mas depois eu trouxe o tema. E isso é importante para a competência 2, porque mostra que eu não tangenciei e que eu compreendi o que o tema queria. Ou seja, a invisibilidade pela falta de documentos civis, né, que seria o registro civil, que se refere tanto à certidão de nascimento como a todos os documentos que vêm depois dela. E isso, aqui, ó, o que impede a efetividade do acesso à cidadania no Brasil. Ou seja, se você não tem registro civil, você é invisível e você não tem acesso à cidadania no Brasil. Então, é como se você não existisse para o Estado e você não tem como usufruir dos direitos e deveres que existem, já que você não é cidadão, porque você não existe
teoricamente, já que você não tem certidão de nascimento, identidade, CPF, enfim, todos os outros documentos que vêm depois. Isso foi, né, a minha tese, ou seja, eu trouxe o problema. Assim, cabe analisar a autovisão negativa por parte das pessoas invisíveis e a ineficiência estatal, aqui, ó, como perpetuadores dessa realidade. Isso, o que é isso aqui? É o meu D1 e o D2, ou seja, eu mostrei um projeto de texto. O que é isso? Eu mostrei que realmente não é um texto feito do nada, na doida. É um texto que eu realmente pensei a introdução, destaquei aqui o D1 e o D2, que são os meus argumentos 1 e 2, os meus 2 parágrafos de desenvolvimento, e com isso depois eu faço a minha conclusão com base nos problemas que eu trouxe nos argumentos. Então é um texto pensado, projetado. Isso também é importante para a competência 2 e para a argumentação no geral, para o texto ficar bem organizado e interligado, certo? Então vamos lá. Vou apagar aqui rapidão, só para ir para o D1, que seria o primeiro argumento, né, o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Diante desse cenário, é importante ressaltar inicialmente que a existência de uma visão individual negativa de si mesmo, principalmente pela parcela mais vulnerável economicamente, é uma das principais causas responsáveis por haver tantos brasileiros sem a posse de registros civis fundamentais. Ou seja, trouxe aqui o meu primeiro argumento de acordo com o que eu tinha colocado na introdução. O que é esse argumento? Basicamente, eu me inspirei no primeiro texto motivador, que falava sobre as pessoas que não têm registro civil, não têm documentos civis, que elas se acham um Zé Ninguém, que elas não representam nada, que elas não valem nada. Ou seja, eu trouxe aqui que muitas das pessoas invisíveis, elas não se consideram importantes ou elas não se consideram parte daquilo que são os cidadãos do país. Então elas não veem elas, né, enfim, por causa da condição econômica, da distância em relação a centros, enfim, em relação à posição dela na sociedade, ela não acha que ela é importante o suficiente para votar, para estudar, para ter acesso ao que o Estado oferece em relação aos cidadãos. Então eu trouxe essa visão negativa das pessoas invisíveis que elas têm de si mesmas, que impede, às vezes, que ela vá atrás de possuir cidadania, certo? Através dos documentos civis. Nesse sentido, a situação pode ser explicada pelo pensamento da cultura do silenciamento, do pedagogo Paulo Freire. Isso aqui é o repertório, né? Lembrem que eu trouxe a ideia do argumento, agora eu trago o repertório para realmente ter uma credibilidade em relação à minha opinião e depois, no final, né, concluir argumentando e deixando clara a minha posição, que se refere à autovisão das pessoas marginalizadas como indivíduos que não têm função dentro da sociedade e, por isso, não têm necessidade de ter acesso à cidadania, o que permite a omissão de problemas sociais existentes e a continuidade de desigualdades. Ou seja, essa visão negativa que as pessoas têm acaba permitindo a omissão dos problemas sociais, ou seja, de pessoas que não têm condições mínimas de vida e não têm acesso à maioria dos direitos que são garantidos pela Constituição. E isso permite que continue no Brasil as desigualdades que naturalmente já existem. Então, se eu tenho pessoas que não têm acesso à educação, que não votam, que não têm acesso a condições de moradia, enfim, vários direitos que são constatados na Constituição, se eu tenho essas desigualdades e eu não tenho nada que mude, né? Ou seja, eu tenho uma omissão diante disso, tanto as pessoas invisíveis não vão atrás pela autovisão negativa que elas têm de si mesmas, como as pessoas que têm direito, às vezes, não se preocupam com as pessoas invisíveis, a gente tem uma continuidade dos problemas sociais que existem no Brasil. Agora aqui, finalizando o argumento. Desse modo, muitas das pessoas invisíveis não apresentam uma mentalidade, não apresentam uma mentalidade de valorização, deixa eu só aqui. Muitas das pessoas invisíveis não apresentam uma mentalidade de valorização da importância de documentos civis e políticos, o que se reflete na exclusão em diversos setores, sendo necessário urgentemente alterar o panorama problemático destacado. Ou seja, eu retomei meu argumento aqui, expliquei essa falta de mentalidade, expliquei que isso gera consequências, permanecer na exclusão e as desigualdades sociais, pela falta de documentos civis e políticos, e finalizei mostrando, né, dando aí um indício de proposta de intervenção, mostrando que a gente precisa mudar isso, porque é um problema realmente na sociedade brasileira. Esse foi o meu primeiro argumento. Lembrando para vocês que eu perdi na competência 3, que é a competência que avalia a argumentação do candidato, ou seja, provavelmente
ou um repertório meu, ou alguma aqui, argumentação minha, não ficou tão completa para um dos corretores e eu acabei perdendo aí 40 pontos nele e o outro, né, acabou me dando nota máxima e eu fiquei com a nota intermediária. Então, existe algum problema aqui na minha argumentação, não visualizei ainda, mas realmente deve existir. Até porque esse ano eles aumentaram o rigor em relação à argumentação e muita gente se prejudicou com isso. Além disso, meu D2 agora, o meu segundo argumento, outro fator que acentua a invisibilidade, ó, trazendo de novo palavras do tema para destacar aqui que realmente eu estava escrevendo sobre esse tema e não tangenciando, certo? Acentua a invisibilidade presente na sociedade brasileira é a ineficiência do Estado, ou seja, eu vou culpar agora o Estado, porque ele não garante o incentivo e a efetivação da cidadania para a maioria da população. Eu não tenho programas do governo, um incentivo para que aqueles que são invisíveis socialmente, não tenham os documentos civis, vão atrás de tirar os seus documentos e se tornem visíveis e tenham acesso à cidadania. Como falta esse incentivo e essa efetividade do governo, eu vim aqui culpar e argumentar que a gente precisa mudar essa parte, né, da função do governo. Nesse âmbito, percebe-se que a administração estatal atua como instituição zumbi, conceito do sociólogo Zygmunt Bauman, ou seja, repertório novamente, em que não ocorre o cumprimento efetivo das funções sociais pelo órgão público. Ou seja, estou dizendo aqui que o Estado não cumpre as suas funções de garantir a cidadania, já que ele não vai atrás e não tem programas de incentivo para ajudar aquelas pessoas que são invisíveis a se cadastrarem, a terem documentos civis, certidão de nascimento, enfim, terem acesso à cidadania no Brasil. Porque, lembrando, até isso falava lá nos textos motivadores, se você não tem certidão de nascimento, você não pode ter os outros documentos, você não consegue votar, você não consegue estudar, você não consegue ter acesso a, por exemplo, Bolsa Família, Auxílio Brasil, enfim, tudo depende de você ter seus documentos, né? Dessa forma, a falta de investimentos na procura e no cadastramento dos brasileiros, ou seja, estou ocupando aqui que existe falta de investimento e de preocupação para, né, cadastrar e procurar os brasileiros invisíveis, bem como a insuficiência de incentivos relacionados à valorização das garantias cidadãs, ou seja, não existe uma valorização, né, um incentivo à valorização para a cidadania no Brasil, isso, condicionado pelos registros civis, facilitam a perpetuação do que? Dessa invisibilidade, ou seja, as pessoas continuam sendo invisíveis, continuam não tendo acesso à cidadania, que é justamente o problema que a gente teria que discutir com esse tema de redação, certo? Finalizando aqui agora, finalmente, eu vou ler a minha proposta de intervenção que eu consegui fechar e eu vou destacar aqui para vocês os 5 elementos que precisamos para fechar a proposta de intervenção, a competência 5. Portanto, tendo em vista as questões abordadas acerca da invisibilidade dos registros civis no Brasil, novamente retomando aqui o tema e as palavras, as frases, tema, que são importantes, né, o destaque do tema, torna-se necessário aplicar medidas para atenuar a atual realidade do país. Ou seja, eu fiz aquele resumo, falei do problema e disse que a gente precisa agora de medidas. Aí agora eu trago as medidas no próximo período. Ó. Nesse contexto, urge que o governo federal, o agente, órgão público máximo do Poder Executivo, detalhamento do agente, invista em programas sociais de identificação das pessoas invisíveis, como também em formas de incentivo para a confecção de certidões de nascimento e outros documentos oficiais. Aqui, isso é o que? A ação, é o que deve ser feito, certo? Então, eu já destaquei, agente, detalhamento e ação. Por meio de verbas governamentais e parcerias com secretarias estaduais e municipais, o que é isso? O meio, o modo meio. Dessa maneira, será possível diminuir o número de indivíduos afetados pelo problema citado, além de fornecer as condições favoráveis para a efetivação da cidadania no Brasil. Isso aqui é a finalidade. Lembra? Esses são os 5 elementos necessários. Contrariando o conceito de cidadão de papel definido por Gilberto Menstein para a situação do país. Ou seja, retomei o que eu tinha colocado na introdução. Percebam como eu fechei a redação. Primeiro eu fiz uma retomada, no geral, do problema e de que a gente precisa resolvê-lo. Depois eu trouxe os 5 elementos com a minha proposta de intervenção, né, que está de acordo com um dos meus argumentos. Eu disse que faltava ação do Estado, faltava preocupação e investimento do Estado. O que é que eu botei na proposta? Que o Estado deve investir, deve ir atrás, deve cadastrar, ou seja, essa minha proposta de intervenção está relacionada com o meu argumento. Isso é importante também para a avaliação geral da redação. Destaquei aqui os 5 elementos e no final ainda retomei a minha introdução com o meu repertório. Isso também mostra projeto de texto, mostra um texto circuito,
que é um texto que é todo interligado e que realmente o corretor lê e consegue perceber que o texto está todo organizadozinho e bem definido para que você entenda ele por inteiro. Então, realmente, isso permite que você feche a competência 5 e ajude nas demais. Só para terminar aqui, provavelmente eu perdi na competência 1 por algum erro aqui, né? Eu tenho dificuldade nessa competência, geralmente todo mundo tem, mas eu queria só destacar aqui para vocês rapidão, em relação à competência 4, que é sobre os elementos coesivos. Lembrem aqui, ó, que, por exemplo, esse nesse contexto aqui, esse assim, esse diante desse cenário, certo? Esse, cadê? Nesse sentido. Vamos aqui abaixando, peraí. Calma aí, rapidão. A gente também tem aqui, ó, desse modo. A gente tem aqui, além disso, nesse âmbito. Percebam como eu não repeti praticamente nenhum até agora. E no final aqui a gente tem dessa forma. Ou seja, são todas essas palavras que estão entre os períodos e que interligam, certo? São elementos coesivos. Isso é avaliado na competência 4. Então percebam, competência 1, norma culta. Competência 2, compreensão do tema e projeto de texto. Falei sobre isso aqui no vídeo. Competência 3 é sobre a argumentação. Provavelmente aqui eu perdi ou em relação ao repertório ou em relação a uma argumentação bem completinha, bem definida. Mas um deles me deu 200 pontos. E por fim, competência 4, que são esses operadores argumentativos e esses elementos coesivos. E a competência 5, que se refere aqui à proposta de intervenção, que eu já destaquei para vocês os 5 elementos necessários, além das retomadas, que são importantes. No geral, o vídeo era esse, certo? Espero que vocês tenham gostado da minha redação, tenham gostado do vídeo e dos comentários. Ficou um vídeo longo, porque realmente eu li aqui e quis comentar com vocês com calma, e eu espero que tenha ajudado. Lembrem que vocês podem aqui analisar a minha redação, acredito que a imagem aqui está boa para que vocês consigam ler também, apesar de que a letra não seja, né, não é tão boa, mas vocês podem ler, podem analisar e estudá-la para também aplicar essas técnicas na de vocês. Lembrando que eu não aconselho que vocês decorem nenhum modelo, nenhuma redação para tentar sempre escrever, e sim tente montar a sua baseado na leitura de outras redações e no estudo. Lembrem da importância de ler redações nota 1000. Quando sair a cartilha, eu estudei isso durante o meu ano. Cartilha de redação do Lucas Felp. Todo ano tem praticamente. Leiam as redações nota 1000 para vocês tirarem proveito delas para saber o que vocês precisam fazer para chegar no 1000. Não cheguei no 1000, mas cheguei em 940. É isso aí, pessoal. Se inscrevam no canal e deixem um like. Também lembrem aí do Instagram, @meli.moraes. Valeu!